Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer as validações e testes para garantir que o nosso ambiente está configurado conforme a configuração realizada no episódio anterior. Então essa nova topologia que estamos mostrando aqui, ela está mostrando aqui as interfaces que definimos aqui nas conectividades entre os switches, entre os computadores, e a única diferença que tem aqui da topologia passada é a adição desse novo dispositivo, que é um Ubuntu STI 01, que ele está numa nova VLAN também configurada. Então, a VLAN 1030, ela tem a função de TI, está com esse endereçamento IP, seguindo a mesma ideia das demais, e já está com a interface VLAN criada, já está dentro do ambiente, configurado corretamente. Tá? Nesse vídeo, o que nós vamos validar vai ser a parte de spanning tree, entre o switch core e o switch de acesso, validar a conectividade dos hosts na rede, recebendo o endereçamento IP que foi configurado lá no switch core, então validar certinho se os computadores ali no momento que eles vão ser iniciados vão pegar o IP dinâmico, validar a conectividade dos hosts em diferentes VLANs e conferir a alocação dos endereços atribuídos dinamicamente no switch core. Então, a partir do momento que um dispositivo entra na rede, ele aparece lá a tabela de DHCP e é essa tabela que a gente vai validar lá. Tá, e para mostrar todos esses testes aqui e validações, eu vou passar aqui para a tela já para o Lira, que já está com o ambiente pronto lá e vai poder compartilhar todo esse processo aí com a gente. Certo, Lira? Certo, não, isso aí então, pessoal. A gente já está com a conexão aqui no IVE, né, no nosso laboratório, exatamente no ponto que a gente parou aí no último vídeo. Então a gente configurou interfaces VLAN, né, as VLANs Layer 2 também, a interface trunk, configuramos as portas de acesso aqui dos hosts, e aí como o Lucas comentou, a gente fez algumas mudanças aí na topologia para começar a trabalhar um pouquinho com algumas coisas mais básicas aí de scripts e automação, tá, para essa infraestrutura. Então, começando aí na nossa validação, o que a gente precisa, qual que será o primeiro passo aqui, né? A gente tem então esses 3 switches e vamos ver se todos eles estão rodando o modo spanning tree que a gente configurou, né? Primeiro passo, então. Tá? Vamos começar pelo switch core, validando o show spanning tree summary e a gente vai bater uma série de informações aqui. Então ele está rodando o Rapid Spanning Tree, ok, é o que a gente queria. E ele está sendo eleito root para toda essa lista de VLANs aqui, que são as VLANs que a gente tem configuradas aqui no IVE, né? A gente tem essa tabelinha aqui para usar como base, certo? No switch de acesso 1, vamos ver o mesmo comando. Então, ele também está rodando o Rapid Spanning Tree. Ele está sendo eleito root para VLAN 1, porque nessa VLAN a gente não está passando ela no trunk, propositalmente, né? A gente quer isolar essa VLAN 1, a gente não quer usar ela. Então ela não passa aqui no trunk. Isso resulta com que o switch de acesso 1 não receba BPDUs vindo do core nessa VLAN, certo? Então ele mesmo acaba sendo eleito root aqui para ela, tá? Vamos olhar aqui o show spanning tree root. A gente vai conseguir ver aqui que o root para VLAN 1010, 1020 e 1200, ele tem o final do root ID 3500, tá? E aí, para a gente validar isso, a gente pode vir aqui no core, por exemplo. Vamos dar um show spanning tree. E aí a gente vai ver que o root ID dele é o final 3500. Tá? Então esse realmente é o switch core. E aí eu consigo, com esses poucos comandos, eu consigo garantir que os switches estão rodando o modo spanning tree que eu quero. O switch que é o meu core e está configurado com uma prioridade menor, ele realmente está sendo eleito root. Então você já confirma para mim também que o meu layer 2 está funcionando. Eu estou passando as VLANs que eu preciso aqui no meu trunk. E a gente já tem essa consistência aí entre o core e o switch 1, certo? Se a gente fizer a mesma coisa aqui no switch 2, show spanning tree summary, está rodando o rapid spanning tree, o spanning tree root, e o root aqui para as VLANs da infraestrutura, né? 1010, 1020, 1030 e 1200, o root é o switch core, certo? Então também está 100%.
show spanning tree aqui, a gente conseguiria só confirmar qual é o root ID do switch 2. Então ele é o 2500. Pode ver que para VLAN 1 ele mesmo acaba sendo eleito root, porque ele não enxerga mais nenhum BPDU aqui nessa VLAN. Certo? Então aqui a gente fez rapidamente uma validação de spanning tree e também já garantimos que o layer 2 aqui está 100%. É o que eu estou passando aqui das VLANs que eu preciso. Show. Ô, Lira, garantindo que o switch core seja o root do spanning tree, o que que acontece na prática quando o pacote sai ali, por exemplo, do ADM 01 ou 02? Por que que a gente tem que garantir, né? E como acontece na prática, do pacote em direção até o switch core, ou se for outro switch, por exemplo, se o switch de acesso 02 fosse o root do spanning tree, o que aconteceria, né? Sabendo que a saída para a internet, por exemplo, está conectado lá no nosso switch core, numa interface 00 lá apontando para o Fire, né? O que que isso impacta, né? Se tiver configurado errado, né? Isso é um ponto bem importante aqui. Nessa topologia, a gente não conseguiria perceber nenhuma diferença, a princípio, a nível de tráfego, né? A nível de encaminhamento de tráfego, porque eu não tenho nenhum loop aqui, né? Então, mas a partir do momento que eu tivesse, por exemplo, esses dois switches aqui conectados entre eles, com um link L2 também, e eu tenho o switch de acesso 2, por exemplo, configurado como root, né? Ou mal configurado aí como root, o que poderia acontecer é que o switch de acesso 1, poderia não, isso realmente ia acontecer, né? O switch de acesso 1, ele ia bloquear esse link para o core, para evitar o loop, né? Então, o link que tem o menor custo aqui para o root é o que seria utilizado, né? Ele ficaria não bloqueado. Isso se a gente estiver né, considerando os custos padrão do spanning tree. Vamos considerar aqui, a gente tem um loop fechado, o switch de acesso 2 ele está eleito root, mas eu não tenho nenhuma configuração de custo nos links, tá? Só considerando o custo padrão. Esse link aqui seria bloqueado, todo o tráfego desse switch de acesso 1 para chegar na internet ou no servidor, ele viria aqui para o switch de acesso 2, porque ele é o root, esse link ficaria em forwarding, né, no spanning tree, então eu viria do switch de acesso 1 para o 2, do 2 para o core, e o retorno a mesma coisa, né? Então, um simples erro aí de configuração ou uma má configuração pode criar aqui para a gente um caminho subótimo, né? O pessoal geralmente seria considerado aí um suboptimal forwarding, né? Ele está passando por um switch de acesso para chegar no core ou nas camadas superiores da rede. Entendi. É um problema grave, né? É um bom exemplo aí que a gente acaba vendo bastante também na prática, né? Em vários casos, assim. Às vezes por uma falta de configuração ou uma má configuração mesmo. E esses valores ali que nós vemos ali da questão da prioridade, né, do valor, esse valor que a gente vê da VLAN, por exemplo, 1020, 1010, sendo custo não, sendo o valor ali que fica também na prioridade, é porque lá no core a gente definiu o custo como zero, né? A prioridade zero, né? Então, o root ID sempre vai ter o número da VLAN nesse caso, né? Uhum. Porque lá no core foi definido zero, né? Esse valor, ele dá para ser diferente, né? Por exemplo, se eu tivesse o segundo core, Uhum. eu poderia adicionar ali uma 4096, se não me engano, né, Lira? Isso. A gente poderia até simular aqui, se a gente pegar o. Vamos pegar aqui o show ramp include spanning tree. Se a gente mudar a prioridade, na verdade o que ele faz, ele vai somar o ID da VLAN com a prioridade para definir a prioridade aqui no spanning tree, né? Então é um comportamento aí conhecido do spanning tree. Pode ver que nas outras VLANs, ó, ele está com o próprio ID da VLAN, porque é exatamente o que o Lucas comentou. Nossa prioridade é zero, então ele está somando o ID da VLAN mais zero, acaba ficando igual ao ID da VLAN, né? Mas é uma coisa que às vezes confunde. Pô, se eu tenho o ID, se eu tenho a prioridade zero, por que aquilo aparece 1200, né? É esse comportamento aí que ele tem para ele soma, né, esses valores. Então se a gente setar aqui como 4096, por exemplo, seria o próximo, né, do zero ao o segundo passo seria o 4096. E a gente olhar agora aqui o resultado, ele vai
do Show Spanning Tree. Então, para VLAN 1, 4.097, porque ele está somando 4.096 mais 1, né? E para a próxima VLAN aqui, olha só, a nossa prioridade ela já vai para 5.106, porque é o 1.010 mais 4.096 da prioridade. Né? E assim para as outras VLAN. A VLAN 1.020 ela vai ter uma prioridade ainda diferente, ó, porque é outro valor aí que ele está somando, né? Então é bem, bem observado aí, Lucas. É um comportamento conhecido, né? Mas às vezes o pessoal que não tem tanta experiência acaba batendo nesse tipo de situação, né? E aí gera alguma dúvida, Uhum. acha que é um problema do equipamento, né? Mas na verdade não. Acho que vamos pegar pelo ADM01, talvez. Vamos só dar uma revisada aqui, ó. Show Paint Brief. A gente tem essas VLANs aqui configuradas no Core. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos Section DHCP. O que a gente tem de escopo DHCP configurado, né? Então, ó, VLAN 1010, 1020, 1030. Com essas exclusões de IP aqui para a gente não distribuir IPs que estão aqui nessa faixa, né? Então, aqui lembrando que o nosso core, ele também é o gateway da rede, né? Ele é o gateway dessas VLANs. Então, eu não preciso de helper address para esses DHCPs aqui funcionarem, né? Para ele entregar IP nesses ranges, porque o request vai bater aqui na interface dele e ele já vai devolver. Tá? Agora, se eu colocar o DHCP aqui no AD, aí eu vou precisar fazer o helper address lá na interface VLAN, né? Para fazer o DHCP relay. Nesse caso que a gente não está usando dessa forma. Então, para a gente validar agora se o nosso core está realmente entregando IP, vamos ligar esses hosts. Vamos ligar todos aqui, inclusive o servidor. E, claro, a gente vai olhar aqui no próprio sistema operacional, mas vamos olhar aqui, ó, show IP, DHCP, binding. Eu vou ver aqui para quem que eu já entreguei IP a partir do switch core. Né? Então, eu tenho esses MAC addresses aqui, certo? Sendo atribuídos esses IPs. Bom, então a gente tem lá dois na VLAN 1010, ADM 01 e 02, provavelmente. A gente tem um aqui na VLAN 1020 e um na 1030, que é a VLAN da TI. A gente acabou não colocando aqui, mas ela tá. Vamos até colocar aqui, ó. 1030 TI 10130/24. Mas está entregando também. E todos a partir do 101, porque aí a gente tem as exclusões aqui no DHCP, né? Então aqui a gente tem, ó, ADM 01. Vou pegar aqui o CMD que é mais rápido. Ó, então esse aqui ficou com o 10.102, por exemplo. Certo? Então, a partir de agora, a gente pode pegar, por exemplo, aqui esse outro host. E fazer um ping aqui para eles. Vamos pingar o gateway primeiro. 10.1, 10.1. Tá pingando. O bom e velho teste de ping. Mas aqui nesse caso ele é mais do que suficiente para o que a gente quer validar. ipconfig. Esse aqui é o 101, então é o ADM02 é o 101. Eu poderia inverter, né? Eu poderia fazer uma reserva de DHCP aqui para esse MAC, por exemplo. Pegar o MAC dele e dizer, ó, quando for o ADM02 com esse MAC address, eu entrego sempre o IP final 2, por exemplo, né, para ficar o ADM02. Isso é possível de fazer também. Né? Aqui no caso, para a gente não tem muita importância, a gente só quer que eles tenham conectividade mesmo. Então vamos pingar o 102, que é o outro host, né, 10.1, 10, 102. Opa, esse aqui é o gateway. A gente quer pingar o 101 menos... Aí bem lembrado pelo Lucas aqui, provavelmente a gente está com alguma questão do firewall do Windows, né?
bloqueando esses caras. Não façam isso, né? Mas a gente está só testando aqui a conectividade, a gente vai desabilitar. Ó, já está pingando lá naquela máquina. E esse aqui, Windows Defender aqui. A gente desabilita ele aqui também só para... Lembrando que é um laboratório e a gente só quer testar a conectividade, né? Então, 100%. A gente tem comunicação entre essas duas máquinas, que elas estão na mesma VLAN, né? Lembrando. Então, esse tráfego está passando em camada 2 desse switch aqui de acesso para o core, para o outro switch e chegando aqui nessa máquina. Se a gente pegar agora, por exemplo, vamos abrir o SRV-AD aqui. O nosso ping aqui está funcionando na mesma VLAN. O SRV-AD, eu acho que a gente tinha um IP estático aqui, se eu não me engano. Tá lá, ó. Final 10. Vamos ver se ele pinga os dois hosts lá do ADM. Ó. Pingando o ADM02, que ficou com o IP 101, e pingando o outro ADM também. Então, a gente já sabe que eu tenho conectividade dentro da mesma VLAN, em camada 2 entre essas máquinas. Né? Então, a minha VLAN está passando em todos os trunks, chegando até os hosts. E eu tenho comunicação com outras VLANs também. Então, isso já mostra que o nosso roteamento de VLAN no core está funcionando. Apesar que esse host está conectado direto no core, né? O que a gente pode fazer agora também é configurar aqui o RH01. Configurar não, vamos ver qual IP que ele está usando. E a gente pinga desse host para o ADM02, por exemplo. Vamos testar todo esse caminho aqui. Ó. Esse aqui ele tem que pingar para o 101, então. Ó, e está pingando. Então a gente tem comunicação entre todas essas VLANs. Vamos desabilitar esse firewall dele também. Para a gente conseguir continuar testando aí depois. Então, beleza. Eu garanti o DHCP está funcionando, né? Cada host aqui tá também na VLAN correta, certo? O RH01, por exemplo, ele está pegando o IP da rede 20, que é o RH, e os computadores do ADM estão pegando o IP da rede 10, que é o administrativo, certo? E o nosso servidor aqui, ele está com o IP estático, né, que a gente setou no último vídeo, dessa rede 100, mas ele também tem comunicação com as outras VLANs. Então isso mostra para a gente o DHCP está funcionando, os hosts eles estão na VLAN certa, os meus trunks estão permitindo as VLANs que precisam, o meu DHCP aqui também ele está funcionando, né, conforme esperado, e basicamente é isso a nível de validação mais básica, né, que a gente tinha aí para... Uhum. Isso mesmo. A ideia era fazer esses testes e mostrar aqui, né, como é feita essas validações em nível de switch, né? Então, só para vocês entenderem, né, o quanto é importante, né, além da configuração, esses testes de validação. Claro, são testes simples inicialmente que a gente está fazendo aqui, mas conforme o laboratório vai avançando, e a ideia é que a gente construa uma topologia cada vez maior, adicionando dispositivos. Inclusive, o nosso próximo vídeo, nós vamos fazer essas mesmas validações de uma forma automatizada. Então, vamos fazer aí imaginando que o nosso ambiente cresça, como que a gente pode melhorar esse nível de teste aí a partir de automações, utilizando Python, enfim, outras ferramentas aí também, tá? Então, muito obrigado por nos acompanhar até agora e nos vemos no próximo vídeo.